Oi, gente. Mais uma quinta-feira desta quarentena. Os céus não estão fechados. Só alguns comércios, os estabelecimentos, e a gente tem que ficar em casa. A palavra de Deus também não está fechada. A gente está estudando o livro de Naum. Hoje é o último capítulo, um livro imenso de 3 capítulos, uma cartinha mandada para os ninivitas, que também receberam a visitação do profeta Jonas há alguns séculos atrás. E o profeta Naum está avisando Nínive que ela vai ser invadida pelos babilônicos e pelos medos. O que me deixa bem intrigada é que o nome do profeta Naum significa consolação. Mas até agora o que a gente leu não tem nenhuma profecia de consolação, só julgamento e cobrança de arrependimento. Eu vou ler o capítulo 3 com vocês, e a gente vai tentar entender por que esse profeta tem esse nome e ministra com esse peso todo sobre uma cidade tão caótica como Nínive. 3 diz assim: ai da cidade sanguinária, cheia de mentiras e de roubo e que não solta sua presa. Eis o estalo dos açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando. Os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampar da lança e da multidão de traspassados, massa de cadáveres, motos sem fim. Tropeça a gente sobre os mortos. Bem pesado, né? Assim, Nínive era chamada de cidade sanguinária porque os assírios tinham uma fama de, além de roubar as cidades que eles saqueavam, eles tinham uma fama de ser um povo muito cruel. Então, você tem relatos, por exemplo, de guerras assíricas em que você lê sobre técnicas para decapitar pessoas, exposição de cadáveres, exposição de cabeças nas entradas das cidades, pessoas sendo empaladas, incêndios, empilhamentos de corpos nas regiões em que eram saqueadas. Os assírios eram muito assustadores nisso. E a fama da Assíria era essa, a cidade saqueada, a cidade sanguinária. Dizem que quando eles invadiram o Reino do Norte, eles arrebentaram com o Reino do Norte e levaram uma galera cativa, mas não foi igual à deportação do Sul. Teve muito sangue, teve muito derramamento de sangue. Então ele está dizendo que essa cidade vai pagar e que além dela ela não solta a sua presa porque os assírios não produziam nada, não exportavam nada, eles viviam de saques, eram ladrões. Então aí ele está descrevendo uma situação de guerra em que os cadáveres são empilhados e que as pessoas tropeçam. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz. Aviso, cidades sanguinárias são muito bonitas. Da mestra das feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Nem precisa falar nada, né? Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor. Mais uma vez ele diz. Eu acho que ele fala nesses 3 capítulos umas 6 vezes. Depois vocês podem contar para mim quantas vezes ele diz que está contra a Nínive. Eu acho que são 3. 3 vezes. Mas eu quero deixar isso de lição de casa pra você. Conta quantas vezes o eis que sou contra ti aparece. E põe lá no nosso grupo, tá? De WhatsApp. Levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto. E vai deixar a cidade pelada, hein? E ainda exposta. E sobre a tua nudez, as nações, os reinos e as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratei com desprezo e te porei por espetáculo. Nossa, vai humilhar geral. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e te dirão, Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscareis os que te consolam? És tu melhor do que Noamon, que estava situada entre o Nilo e seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Eu acho que é Tebas. Que está entre Noamon, ali região da Somália hoje. Etiópia e Egito eram a sua força e está sem limites. Put e Líbia, o seu socorro. Todavia ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. É Tebas mesmo, que teve uma invasão, né? O Egito foi saqueado. E ele está dizendo assim, tanta coisa, tanta fortaleza, tanta gente para apoiar e mesmo assim foi exilada. Seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os teus nobres lançaram sortes e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Arrebentou Tebas. Ele está dizendo, você é melhor que Tebas? Você é melhor que Noamon? Também tu, Nínive, serás embriagado e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. As fortalezas tuas serão como figueiras com figos temporãos. Se o sacodem, cai na boca do que há de comer. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres. A porta do teu país estão abertas de par em par os teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Quer dizer, não tem que proteja. São frágeis. Tira água para o tempo do cerco. Fortifica as tuas fortalezas. Entra no barro e pisa a massa. Toma forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá. A espada te exterminará. Consumir-te-á
como gafanhoto. Ainda te multiplicas como gafanhoto e te multiplicas como a locusta. Eu não sei bem o que é locusta. Depois vocês podem dar uma olhada, eu tô procurando aqui se tem alguma nota. Gafanhotos, eu acho que é um tipo de gafanhoto. Depois você tem uma outra lição de casa, quer saber o que é locusta, tá? Ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como gafanhotos e os teus chefes como gafanhotos grandes que se acampam nas sebes nos dias de frio. E subido ao sol vão embora e não conhecem o lugar onde estão. Estão perdidos. Os líderes militares estão perdidos. Os teus pastores dormem ao rei da Síria. Eles não têm igreja. Eles não são do Senhor. Mas eu acho que os pastores são os governantes. Os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes. Não há quem os ajunte. Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Todos que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti. Porque sobre quem não passou a tua maldade? Aí eu já respondo. Amados irmãos e irmãs, esse estudo é super curto para você pensar se tem duas lições de casa. Conta pra mim quantas vezes aparece esse sou contra ti e me descobre o que é locusta. Eu quero dizer pra você pensar. É a minha impressão. Naum é consolação. Essa profecia para Nínive não é. Mas para quem é consolação? Para todo mundo que foi devorado pela Síria. Não sei, mas eu tenho a impressão de que todos os povos espoliados e devorados pela Síria se sentiram felizes de saber que a Síria foi devastada. Talvez esta seja a consolação. Se você tiver uma outra resposta mais interessante, manda pra gente, tá bom? No WhatsApp ou no e-mail do YouTube. Deus abençoe. Deixa eu fazer uma oração pela sua casa. Obrigado, Senhor, por permitir que esse estudo entre na casa desta pessoa que está me ouvindo agora. Que o Senhor abençoe e multiplique os celeiros. E que a palavra de consolação seja presente na vida desta família, de alguma forma. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Boa semana.